Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 4, versículo 1 ao 4. Jeremias, profeta chorão. Todos nós conhecemos ele como um profeta chorão, né? Mas não é porque ele era mimado, não, irmãos. É porque ele chorava pelas almas perdidas. Quando Israel caía no pecado, ele dobrava o joelho e chorava por conta daquela nação, para que Deus pudesse restaurar aquele povo. Quando ele queria desistir, irmãos, Deus chamava ele. Eu quero entender que Deus derramava uma corda, ou melhor, uma unção poderosa sobre ele. E aí ele poderia caminhar, irmãos, aí mais 2, 3 anos, a ponto de chorar no fundo de um calabouço, com barro até a cintura, porque aquele poço tinha secado. E lá, irmãos, o seu inimigo dizia: vai mudar o discurso? Ele disse: eu não posso falar o que Deus não está falando. E aí então você vai ficar mais um ano aí dentro desse calabouço. Então ele chorava pelas almas perdidas. Ele não chorava, irmãos, porque estava preso. Ele não chorava porque ele estava andando a pé. Ele chorava porque o povo estava se perdendo. Estava conversando com um outro amigo pastor. E cheguei a uma concepção, como que nós, seres humanos, eu estava nessa fila, irmãos. Glória a Deus que eu saí dessa fila. Nós, muitas vezes, queremos continuar no erro, sabendo que é erro. Mas mesmo assim queremos continuar no erro. Aí chega alguém e fala: olha, o caminho não é esse, o caminho é aqui. E aí a gente ainda briga com essa pessoa, porque ela quer o bem para nós. Era esse o papel de Jeremias. E é esse que tem que ser o papel da igreja: chorar pelas almas perdidas. Amém, queridos? Jeremias capítulo 4, versículo 1 ao 4. Todos acharam? Diz assim a palavra do rei: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campos novo, e não semeeis entre espinhos. Circundai-vos para o Senhor, circundai o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Dobre a sua cabeça, curve aí um instante, vamos orar mais um pouco ao Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Conforme essa palavra, Deus, nós queremos nesta noite, ó Deus, lançar sobre o Senhor todas as nossas vidas, porque sabemos que sozinhos nós não temos condições de cuidá-las. Por isso eu te peço, meu Deus, essa noite, direciona os nossos passos, meu Deus, mostra-nos, ó Deus, novamente, ó Deus, o caminho da salvação. Repreenda ainda toda obra das trevas, todo espírito maligno, meu Pai, todo demônio que age contra a vida desta igreja, contra as famílias, contra os pais, os filhos, os ministros, sejam agora repreendidos, pelo poder que há no nome de Jesus. Sim, Satanás, o Senhor te repreenda nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Deus, que a tua graça, Senhor, continue sobre as nossas vidas. Não desista de nós, ó Deus, e nos ajude, ó Deus, a obedecermos a tua voz. Perdoa os nossos pecados. Fala, Senhor, ao coração do teu povo, ao meu coração, ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Queridos, existem pessoas que literalmente estão paralisadas de uma forma física. Podemos ver vários paralíticos, né?
aonde Deus tem curado, eu encontrei uma senhora, que logo no início do meu ministério aqui nessa igreja, ela é irmã da Márcia. Essa Márcia frequentou um bom tempo aqui a igreja, não foi membro, e ela trouxe uma irmã dela, sanguínea. Só que quando eu cheguei, ela já estava, ela sentou aqui nessa segunda cadeira. Eu não sabia que ela era paralítica. E ali Deus me mostrava, no momento da oração, correntes amarrando aquela mulher da cintura para baixo. E ali nós ordenamos no nome de Jesus. Ela ficou em pé e começou a andar novamente. Ela era uma mulher paralítica. E só depois, no final do culto, que eu fiquei sabendo que ela era uma mulher paralítica. Eu não sabia que ela era paralítica. Ela não tinha uma cadeira de roda. Ela entrou carregada aqui na igreja. Outra vez foi o pastor Hernani. Tinha um senhor que hoje já está na glória. Márcia acompanhou ele. A Leila. Os irmãos acompanharam, trouxeram a Enedina, né? Ele estava sentado ali, pastor Hernani, só que ele estava numa cadeira de roda. Perguntou se ele queria andar, ele falou que queria andar. E o culto rolou, e as bênçãos de Deus foi derramada, e ali ele ordenou no nome de Jesus, e aquele homem começou a dar os seus novos passos em direção a esse altar. Existem pessoas, irmãos, que estão literalmente paralisadas, não somente fisicamente, mas também espiritualmente. Se Deus tem poder para mudar a história de alguém que está amarrado fisicamente, a Bíblia diz que Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo dela. Foi Ele quem criou tudo, foi Ele quem fez tudo para o louvor da sua glória. Tanto a matéria como o reino espiritual é conhecido e fora concebido pelo poder da sua palavra. Nada do que houve se fez senão pelo poder da sua palavra. E eu quero entender, irmãos, que Israel estava exatamente assim, fisicamente, espiritualmente paralisado. Ou seja, vagando na rua, andando sem rumo, sem direção, percorrendo caminhos incertos, sem alvos, sem direcionamento. A vida não estava focada no mais nada, porque eles não queriam mais caminhar com Deus. Muitas pessoas hoje, irmãos, estão exatamente assim, dentro e fora da igreja. Eu era uma dessas pessoas que engrossava essas imensas fileiras. Queria felicidade, queria bem-estar, queria paz, mas não se dobrava, não me dobrava diante de Deus. Ficava vivendo uma vida aonde eu estava servindo os meus próprios prazeres. Queria mudança, irmãos, mas eu não tinha coragem de tomar atitude. Essa é a grande verdade. Mas chegou o momento que Deus tocou na minha ferida. E muitas vezes, irmãos, quando Deus toca na nossa ferida, 99,99% ela dói. Porque toda ferida, ela precisa, irmãos, de ser tratada. Toda ferida, irmãos, aparentemente, às vezes, ela está bem resolvida. Mas quando Deus toca na minha e na sua ferida, nós passamos a entender que ela não está tão curada quanto a gente imaginaria. Muitas vezes nós impedimos Deus tocar, porque nós não queremos, irmãos, retroceder da onde nós estamos. E se bem que se nós retrocedermos, irmãos, nada vamos perder. Por quê? Porque estamos vagando às vezes, caminhando sem direção, sem rumo certo, sem saber para onde ir e nem mesmo aonde querer chegar. E eu quero entender, irmãos, que esse era um dos motivos que estava acontecendo no coração do povo de Israel. Pastor, e como que nós podemos então sair desse grande erro
desse grande naufrágio e voltar a pisar em terra firme no caminho do Senhor Jesus. Eu quero entender, irmãos, igreja, que existem motivos que nos levam a perder a motivação, motivos que nos levam a perder a nossa motivação, ou seja, algumas coisas que acontecem, que roubam a nossa alegria, para que nós possamos a viver mediante conquistadores de Deus e alcançarmos os nossos alvos. Eu quero entender que uma das coisas que o diabo faz muito bem é nos afastando de Deus, esfriando o nosso coração, para que a gente não venha ter mais motivação, nem mesmo, irmãos, para tocar na Bíblia, para orar numa madrugada, ou para quando acordar de manhã cedo, antes de colocar o pé no chão, dizer: Deus, muito obrigado, porque hoje eu vejo a sua glória na minha vida. Que glória é essa, pastor? A misericórdia de Deus já se renovou naquela manhã, nessa manhã se renovou na sua vida. E muitas vezes nós não temos motivações, irmãos, e achamos que as motivações são somente aquelas, irmãos, racionais e materiais. E no entanto que nós estamos paralisados, tanto de uma maneira racional, física e espiritual. Quero que você entenda, uma vida fora da direção de Deus, queridos, significa uma vida sem direção alguma. Muitas vezes nós entramos e saímos, irmãos, no calendário, entramos anos e saímos anos e continuamos a viver as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque parece que não há mais motivação para que eu possa receber ou doar alguma coisa em prol de alguém. Eu quero entender, irmãos, que os filhos de Israel, aqui dentro desses versículos que nós lemos, nesses 4 versos, eles começaram a vaguear e a andar sem direção. Sabe por quê? Porque abandonaram Deus, aleluia. Porque deixaram de caminhar com Deus, trocando assim, no meu entendimento, as virtudes espirituais por cerimônias e ritos nos seus dias passados. Chamou muita atenção quando eu li essa palavra. Eu já estava descrevendo, até comentei isso com a Letícia. Uma vida sem direção é uma vida sem qualidade. Se eu não tenho direção, eu não tenho qualidade. Eu não sei aonde eu quero chegar. Mas entenda uma coisa. Eles estavam exatamente assim, sabe por quê? Porque eles estavam fazendo uma grande troca. A pior troca da vida deles. Eles estavam trocando as virtudes de Deus, as virtudes espirituais, por cerimônias e rituais. Achando que somente estando lá, no dia do sacrifício, poderia mudar a vida deles. Isso era uma grande mentira. Eles estavam tentando mentir para eles mesmos. Eles colocavam uma máscara no rosto das pessoas, e colocavam no rosto deles também, tentando viver uma felicidade que nunca existira. Essa palavra virtude me chamou a atenção, queridos. E eu aprofundei nessa palavra e eu quero dividir com vocês. O que é virtude? Eu quero entender, irmãos, que virtude, ela se faz quando o Senhor nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Aleluias. Dando a todos nós uma disposição constante no nosso espírito, irmãos, a nos conduzir tanto para o bem ou como para o mal. Ele tinha nos dado ali, aquele exato momento, enquanto filhos. E eu quero entender, irmãos, que Ele nos capacita então, dentro daquele momento, quando Ele disse para Deus Filho e Deus Espírito Santo, Todo-Poderoso, Yahvé, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Deus faz e Ele sopra lá, ruá, a vida. Não é rua, ruá, a vida, o sopro da vida. Isso quer dizer no hebraico. Ele sopra sobre a vida do homem, a vida. Ele capacita este homem agora, queridos irmãos, com virtudes intelectuais, aleluia. Ele é dotado de pensamentos. Ele é dotado de emoções. Ele é dotado, irmãos, de tudo aquilo que Deus tinha de melhor para lançar sobre a vida do homem. Eu entendo que essa grande virtude intelectual era para ligar a inteligência do homem
com a sabedoria de Deus. Eu entendo ainda, queridos, que não somente as virtudes intelectuais Deus estava lançando sobre a vida de Adão e Eva, mas Ele estava lançando também as virtudes morais. Ou seja, para que Deus pudesse se relacionar com o homem, Ele precisaria capacitar o homem de um relacionamento moral. Ou seja, que pudesse ter, irmãos, um bom relacionamento. E eu quero entender, queridos, que dentro dessa virtude agora, voltando um pouco para o intelecto, Deus estava consistindo a capacidade ao homem de aprender a dialogar com Deus. Deus estava lançando na mente do homem, irmãos, uma capacidade tal que ninguém poderia lançar, senão o Espírito Santo, de conversar com Ele, ter uma reflexão e de uma verdadeira busca dentro de um certo conhecimento. A Bíblia diz que Deus chega para Adão e Eva, mostra todo o jardim. Era para eles cuidarem e governarem, era para eles se reproduzirem ali, de uma maneira muito clara e objetiva. Deus estava lançando no intelecto deles: a minha palavra é essa. Deus estava lançando, irmãos, no coração deles, essa virtude moral, para que eles pudessem ter o verdadeiro conhecimento de tudo aquilo que Deus gostaria que eles conhecessem. Então Deus chama essas duas pessoas e lhes confere, irmãos, uma missão. De tudo aqui vocês podem comer, vocês podem fazer. E eu quero entender que Deus aponta, ou Deus mostra, de alguma maneira se faz entendido. Deus se faz entendido a Adão e a Eva. Dessa árvore, desse fruto, vocês não comam. E eu não sei quem que inventou que é a maçã, né? A bem da verdade, a Bíblia não diz que fruta que é. Pode ser uma mexerica. A Bíblia não diz. Ele diz: desse fruto você não come. Deus estava capacitando, irmãos, dentro de uma virtude, o coração do homem, no seu intelecto, em saber, dentro de um relacionamento, uma virtude moral, que o homem deveria guardar e ser guardião daquela palavra que Deus estava lançando sobre o coração daquelas pessoas. Entenda algo. Quando nós aprendemos a dialogar com alguém, quando alguém chega para nós e abre o coração, nós passamos a conceber, irmãos, o intelecto daquela pessoa. Ela começa a abrir a cabeça, ela começa a abrir o coração, e assim nós passamos a entender através, irmãos, de uma capacidade moral que Deus nos dá para que nós possamos nos relacionar com outras pessoas. Elas passam então a confiar em nós. E nós, irmãos, ouvimos porque Deus nos deu essa capacidade. Mas muitas vezes, queridos, nós perdemos o direcionamento dessa virtude intelectual. Deturpamos muitas vezes, irmãos, a palavra que Deus está falando conosco. Ou até mesmo deturpamos a palavra que alguém está nos falando. Já viu alguém assim? Tudo que você fala para ele, ele tem tudo ao contrário. Não, você falou assim, não, falou assim, mas eu não falei, eu falei assim. Existem pessoas, irmãos, que precisam voltar com a sua intelectualidade nas mãos de Deus, para que Deus possa alinhar novamente o intelecto dessa pessoa com o intelecto do Espírito Santo. Nós precisamos entender, irmãos, que dentro disso há uma virtude não somente intelectual, moral, por sua vez é ação, irmãos, dentro de um comportamento moral que nós, eu e você, recebemos enquanto hábito, e assim passamos a considerar o bom acordo e a ética que nós temos para com essa pessoa que veio nos falar. Eu entendo ainda que a igreja fala, além disso, irmãos, de virtudes sobrenaturais. Não somente virtudes, irmãos, morais, não somente de virtudes intelectuais, mas nós podemos entender que existem as virtudes sobrenaturais. E Satanás estava tentando entrar exatamente no jardim do Éden, como tentou e conseguiu entrar, não somente no jardim do Éden, mas em toda a raça humana através de uma pessoa. Por quê? Porque haviam, irmãos, falhas no seu intelecto que ele mesmo deixou-se ser roubado. Deus não fez a minha mente e a sua mente com falta de alguma coisa, para que nós não concebêssemos a verdade,
para que nós não entendêssemos essa verdade, para que nós não usufruíssemos dessa verdade, e para que nós não viéssemos, irmãos, a viver essa verdade. Deus nos trouxe a verdade, e nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Ele é a verdade, aleluia. Você pode aplaudir o nome dele? Ele é a verdade, irmãos, aleluia. Dentro, irmãos, então agora, dessa virtude sobrenatural, Deus começa a interagir novamente com o homem e se comunica de uma maneira graciosa com o ser humano. O autor de Hebreus diz que antigamente Deus falava aos homens através dos servos e profetas, e nesses últimos tempos Deus tem nos falado por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Deus está então agora tentando restaurar, irmãos, tentando, não, ele já restaurou a mente da sua igreja. Restaurando o intelecto da sua igreja, para que essa possa conceber a verdade, para que essa possa viver essa verdade, para que essa não venha ter dúvida do caminho da verdade. Eu entendo, irmãos, que quando nós passamos a viver essa plenitude, isso conforma, irmãos, ou seja, ajusta, isso molda por uma situação na qual chamamos de santidade. Quando o nosso intelecto concebe a verdade, quando isso desce para o nosso coração, aleluia, preste bem atenção que isso é muito poderoso. Irmãos, algo novo vai acontecer na sua vida. Mas falaram assim, mas Deus falou assim. Mas o pastor falou assim, mas Deus falou assim, aleluia. Mas se o pastor falou no poder de Deus, creia na verdade de Deus, aleluia. Há muitas pessoas que dizem assim, ó, eu não obedeço homens, eu obedeço a Deus. A Bíblia diz assim para você em Hebreus: em tudo sejais obedientes aos vossos pastores. Sabe por quê, irmãos? Há uma palavra que Deus colocou no coração de Israel, e que Deus quer colocar no meu e no seu coração nessa noite, aleluia. Deus estava agindo no coração de Israel de uma maneira poderosa, irmãos. Eu quero entender que essa virtude moral, ela abre 3 vertentes, irmãos. Deus capacitou o homem de uma maneira poderosa a entender o que Deus queria no seu intelecto, no seu coração, e agora Deus vai abrindo dentro da virtude moral, irmãos, para que ele pudesse conceber a palavra chamada-se fé. Você precisa acreditar, igreja, naquilo que Deus já tem te falado. Você precisa conceber aquilo que Deus tem lhe prometido, aleluia. Oh Deus, irmãos, hoje eu recebi resposta de 2 orações. Fiquei muito feliz. Uma, eu oro tem 20 anos por essa vitória, e Deus me deu. Fiquei muito feliz com Deus hoje à tarde. Fiquei radiante com Deus. O que Deus te promete, Ele vai cumprir. Pode passar o tempo que passar, Ele não é homem para mentir. Nós precisamos conceber, irmãos, essa virtude moral que Deus lançou sobre o nosso intelecto, a ponto de nós entendermos e descer para o nosso coração, que podemos acreditar que Deus, irmãos, é Deus acima de todas as coisas, aleluia, e que nós, seres humanos, não passamos a ser nada sem Deus. E aquele ser humano que chega perto dele, irmãos, é necessário que creia que este Deus é galardoador, ou seja, Ele é presenteador, abençoador, Ele é, irmãos, daqueles que chegam a Ele. Outra coisa, eu estive orando a Deus e tinha dado errado. Domingo agora, ouvindo a mensagem que Deus falou através do pastor Geraldo, eu coloquei a minha vontade no pé da cruz. Eu já tinha recebido, ou não tinha recebido. Coloquei a minha vontade no pé da cruz. No domingo. Segunda-feira, eu recebi a resposta da minha oração. Não. Aquilo quis entristecer meu coração. Mas eu orei a Deus, eu quero a sua vontade. Essa madrugada que passou, falei, Deus, eu coloquei a minha vontade no teu altar, mas eu quero que a tua vontade prevaleça. Mas não que o Senhor não saiba, mas eu quero que o Senhor conheça mais através da minha boca e através do meu coração, da minha oração,
que eu gostaria muito que isso pudesse acontecer. Mas isso, Senhor, eu não quero a tua vontade permissiva. Eu quero a tua vontade soberana na minha vida. Orei, madrugada 2 horas, fui para o meu berço, acordei. Quando hoje estou vendo alguns e-mails da nossa convenção, uma pessoa me liga e fala: sabe aquilo que tinha dado errado? Então, rapaz, tem que falar um negócio para você, deu certo. Oh, aleluia! Irmão, se preciso for, Deus volta ao sol, Ele trabalha por aqueles que nele esperam, aleluia! Deus retrocede, irmãos, o que precisa ser retrocedido para te abençoar. Deus move o céu, Deus move a terra, e Ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, para lhe abençoar, igreja, aleluia! Nós entendemos então, irmãos, que Deus estava lançando sobre a vida do povo de Israel, queridos irmãos, dizendo: olha, se voltares, Israel, diz o Senhor, volta para mim. Isso me mostra, irmãos, que Israel deveria ter mais de um Deus para ele adorar. Não volta para Astarote, não volta para Mamon, não volta para a deusa Diana. Volta para mim. Volta para mim. Sabe como? É um exemplo muito duro de se falar, mas é esse exemplo que Deus manda eu dar. Eu pensei mais de 50 vezes se eu deveria falar isso, e Deus está falando no meu coração agora, fala. Às vezes, irmãos, somos traídos enquanto cônjuges. Um cônjuge trai um cônjuge. E aí ele arruma 3, 4 mulheres ou 3, 4 homens. E aquele cônjuge ferido não deixou de amar aquele que o feriu. E quando aquele que o feriu e foi embora, não tem mais ninguém, e ele olha para ele: ei, eu te amo, volta para mim. Eu te amo. Eu sei que você me traiu. Eu sei que você me trocou por outro homem. Eu sei que você me trocou por outra mulher. Não só por uma, por 10. Eu sei de tudo isso. Mas eu quero colocar o meu amor acima de tudo isso. Eu te amo. Volta para mim. É isso que Deus estava falando, irmãos. O povo de Israel estava vivendo uma prostituição espiritual. Aonde existia um Deus da fertilidade, eles estavam se dobrando. Um Deus que pudesse mudar a história deles, irmãos, eles estavam se prostrando. E Deus começa a dizer: se vocês vão voltar, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andares vagueando, se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então neles serão benditas as nações e glorificarão. Deus está dizendo: olha, tudo que você me fez, eu quero colocar diante dos teus olhos, eu quero patentear isso diante da sua face, eu quero colocar para que você entenda o que você fez. Você vai ver a gravidade do seu pecado, você vai ver a profundidade do seu erro, você vai ver o grande engano que você cometeu. Viu Israel, viu? Eu te perdoo porque eu te amo. Eu estava nessa fila, Jesus me perdoou. Espiritualmente eu estava me prostituindo contra Deus. Eu quero entender, irmãos, que existem motivos às vezes que nos leva a perdermos a motivação, irmãos, para vivermos, a conquistar os nossos alvos. Isso tem nome, irmãos, é um afastamento que nós temos de Deus, e isso vai esfriando a nossa fé, isso vai esfriando o nosso relacionamento, nós vamos perdendo o mesmo intelecto de Deus, nós vamos perdendo a palavra da nossa cabeça, ligada com a cabeça de Deus, nós vamos perdendo, irmãos, os valores. Já não conseguimos mais acreditar em Deus como nós acreditávamos antes. Sabe, irmãos, eu liguei para um amigo meu, porque ele faz parte dessa grande bênção comigo. E eu disse: fulano, lembra daquilo que a gente estava orando? Ele é um crente também. Sim, Luiz, lembro. Após a gente se saudar, após a gente dar bastante gargalhada, risada, aí ele falou assim: glória a Deus. Tem 20 anos que a gente ora por isso, e Deus ouviu a nossa oração, porque ontem eu estava falando na igreja sobre isso.
Aleluia. Quero que você entenda. O seu pecado, o meu pecado pode ser mais sujo que seja. O sangue de Jesus te lava. O sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus, aleluia, Ele tem poder. Ele tem poder. Ele é o todo poder para nos purificar de todo pecado, aleluia, e de toda injustiça. Entenda uma coisa. Mas às vezes, porque nos falta essa virtude moral, a fé foi embora. Já não acreditamos mais, a esperança já não existe. Esperei com paciência, porque Ele ouviu a minha oração. A mais ninguém, irmãos, não conseguem mais, muitas pessoas. Você não consegue mais ter esperança naquilo que Deus vai dar. Se Deus te prometeu uma casa própria, escute bem, a chave já está na tua mão. Não deixe o diabo roubar, porque foi Deus quem te deu. Agindo Deus, ninguém pode impedir. De repente, esse lugar aonde a casa que Deus já tem para você é um mato, é uma serra. Mas Deus, irmãos, Ele levanta homens, mulheres, para destronar, irmãos, do poder do seu Espírito Santo, todo o poder das trevas, e o nome dele vai ser glorificado. Aquela casa vai ser levantada, e o nome de Jesus vai ser exaltado na tua casa, aleluia. Não perca a esperança, igreja. Deus te prometeu, Ele não está demorando. Há muitas pessoas que dizem, Deus tarda, mas não falha. Mentira, Deus nunca tardou, muito menos falhou. Deus sempre vai chegar na hora que precisa ser chegado, aleluia. Deus demorou tanto. Era o nosso coração que não estava preparado. Era o nosso coração que estava desesperançoso. Era a nossa fé que já estava tão pequena, aleluia. Já não amávamos mais. E a Bíblia diz, irmãos, que essa virtude moral, ela tem essas três vertentes. A fé do povo de Israel, ela estava embaixo, aleluia. A esperança já não existia. O amor já tinha se acabado por Deus. Volte comigo a mulher ou o homem que foi passado para trás, da ilustração do adultério. De repente, a pessoa que causa o adultério, ela causou o adultério. Ela olha para dentro dela e fala, puxa, eu já tive tantos homens, 10 namorados, já fiquei com todos eles, 20 homens, já tive 20 mulheres, e aqui ela está dizendo que me ama. Será que eu tenho algum valor assim para essa pessoa? Sabe, queridos, Israel tinha perdido o amor por si mesmo. Já não conseguia mais se amar. Já não conseguia mais se sentir amado, aleluias. Eu quero entender, irmãos, que essas três vertentes, dentro dessa virtude moral, elas nos levam e nos refletem diretamente para Deus. Deus quer aguçar, irmãos, não somente uma virtude intelectual. Deus não quer falar somente na sua cabeça, no seu saber. Deus não quer entrar apenas nos teus neurônios. Deus quer descer para a tua alma, para o teu coração. Deus quer que essa fé, Deus quer que essa esperança e esse amor reflita a glória dele nele mesmo, aleluia. Quando nós entendemos, irmãos, e dentro dessas virtudes nós entendemos as teologais, ou seja, as virtudes teológicas. Mas pastor, isso é difícil para a gente. Elas sempre serão sobrenaturais, irmãos, ou seja, infusas, ou seja, daquela maneira onde é adquirida de uma maneira muito íntima por Deus. Deus não está falando isso, Deus está falando, olha, a virtude moral, ela pode ser adquirida pela minha palavra, pela minha vontade. Eu posso infundir isso em você, ou seja, eu posso fazer uma transfusão. Você não tem fé, mas pela minha palavra você vai passar a ter a partir dessa noite. Você não tem mais esperança, mas eu sou o Deus da esperança, eu coloco isso dentro das tuas veias. Você não tem mais amor, eu coloco isso dentro do teu tutano, aleluia, dentro dos teus ossos, para glorificar o meu nome, aleluia. Deus pode, irmãos. Eu quero entender que as principais, irmãos, virtudes morais, elas têm nome também, são chamadas de cardeais, e nós entendemos, irmãos, porque são como um gonzo, ou seja, eu fui ver, irmãos, o que é isso? Irmãos, é um eixo que liga uma porta numa outra. A Bíblia diz que Jesus é a porta.
Mas ele diz, eis que estou à porta e bato, da igreja e do meu coração. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Ele está dizendo o seguinte, há um eixo que quer ligar a minha porta com a sua porta. Esse eixo se chama assim Espírito Santo. Aleluias. Você vai abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, vou saciar a sua sede, a sua fome, eu vou cear com você e vou abrir a minha porta, para que você entre e venha ter um gozo eterno. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Queridos, existem fundamentos que nós precisamos entender. Esses fundamentos nas quais nós chamamos de virtude, irmãos, são prudências, fortaleza e temperança. Muitas vezes nós perdemos essa prudência. O quê? A paciência nós perdemos. A virtude que dispõe a razão prática para discernir. Aquela virtude que Deus lança na minha concepção, no meu intelecto, que desceu para o meu coração, para que eu venha ter um discernimento moral também. Isso eu chamo de prudência. Israel tinha perdido a prudência. Eles concebiam e sabiam que só a Jeová eles deveriam adorar. Eu e você também sabemos, mas muitas vezes não o fazemos. Fazemos de uma maneira para desagradar a Deus. Passamos a namorar quem não deveríamos. Passamos a casar com quem não deveríamos. Passamos a fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. E eu quero entender, irmãos, que isso é justiça. Temos que viver a justiça de Deus. E eu entendo que isso é a virtude que nos inclina a dar a Deus, irmãos, e ao próximo aquilo que lhe é devido. Então eu preciso obedecer ao meu Deus dentro da minha prudência. Porque Ele me chamou, irmãos. Ele me chamou para uma virtude. Ele me chamou para que eu possa ter essa prudência. E quando nós concebemos, irmãos, essa prudência, nenhuma ferramenta vai prosperar. Mas a Bíblia diz que elas não vigiaram. E diz a palavra de Deus que nós não podemos dar lugar ao diabo. Aleluia. Eles não vigiaram. E eles acabaram concebendo o pecado. Aquilo que era fortaleza já não é mais nada. As portas se fenderam, foram queimadas a fogo. Israel estava totalmente agora desapropriada. O que tinha de melhor dentro de Israel, seus inimigos o levaram. Quando nós não cuidamos dessa fortaleza, que é a nossa fé, queridos irmãos, que é a nossa esperança e o nosso amor em Deus, nós perdemos as nossas forças. Passamos não mais continuar a viver, irmãos, de uma maneira digna de um chefe de família, de uma mãe de filhos, de uma esposa prestimosa. Eu quero entender que essa fortaleza é a virtude que no meio das dificuldades, ela assegura, irmãos, a firmeza e a constância para que nós possamos continuar a praticar o bem. Nós muitas vezes, irmãos, passamos a pagar o mal com o mal. Passamos a não mais viver, irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo tem dito: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Passamos a viver sim a nossa vida, para que nós venhamos nos sujeitar ao diabo e resistir a Deus. E no entanto, irmãos, que Deus sempre vai nos apelar para essa temperança, na qual eu entendo que é a virtude que refreia o apetite dos prazeres sensíveis. Sabe aquela coisa gostosa muitas vezes que o diabo quer levar sobre você? Aquele apetite muito sensível que impõe, irmãos, a moderação do uso dos bens criados, ou seja, daquilo que Deus colocou sobre a terra. Eu quero entender, irmãos, que essa temperança, ele chega para o povo de Israel e diz: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andará vagueando. Ele está dizendo: se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarão vagueando. Você não vai mais ficar perdido. Mas você precisa voltar. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Queridos,
O que é a cisterna rota? Isso me chamou a atenção e eu fui procurar a enciclopédia bíblica. Sabe quando o homem quer viver pela sua própria força, ele faz um buraco no chão? Ele coloca a água ali para dizer que aquilo é um poço. Quando ele faz pela sua própria força. E aquilo tem uma rachadura que nunca vai conseguir servir de um reservatório. E não acontecendo isso, nunca vai saciar a sede de ninguém. Era exatamente assim que o povo estava vivendo. Muitas vezes nós nos achamos, irmãos, que somos intelectuais, que somos sábios, espirituais, mas a bem da verdade, nós mesmos estamos cavando dentro de nossos próprios corações cisternas rotas, ou seja, elas estão rachadas. Deus não vai derramar nenhuma água, o Espírito Santo não vai ser retido pelo meu coração, Ele não vai fazer morada. Então Ele diz: olha, acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque pois veio a ser presa, os leões novos rugem contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação, as suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Queridos, para que nós possamos experimentar essa mudança, eu acredito que nós precisamos começar a pensar em coisas novas. Precisamos aprender a conceber novas atitudes num projeto de Deus para as nossas vidas. A palavra que o Senhor exortava ao povo de Israel para que não continuasse a semear entre os espinhos, irmãos, isso tem um significado. Eu quero acreditar que nós podemos parar de semear em espinhos, parar de perder tempo, irmãos. Nós temos muito o que fazer para Deus, parar de investir no nosso próprio fracasso, nas nossas mesmices. Não, mas Deus falou, se Deus falou, por que nunca dá certo? Queridos, nós precisamos perseverar no acerto e não no erro, e muitos perseveram no erro, irmãos. Vivem uma vida sem resultados, uma vida desqualificada. E diz a palavra: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrai para vós outro campo novo, e não semeeis entre espinhos. Deus está dizendo: olha, eu quero fazer algo novo, mas para que eu possa derramar o meu vinho novo, esse algo novo, a minha poderosa palavra na tua vida, você precisa ter um campo novo, ou seja, odres novos, aleluia, para que nós venhamos experimentar, irmãos, as mudanças que Deus quer fazer nas nossas vidas, e muitas vezes são mudanças radicais, como aconteceu na minha vida. Precisamos tomar atitudes espirituais e buscar um novo coração quebrantado para que Deus possa curar. Queridos, para que isso venha acontecer também, eu quero entender, assim como Israel precisava, nós também precisamos, irmãos, tomar algumas atitudes. Perdoar. Nós precisamos, irmãos, pedir perdão. Precisamos pagar o que deve, o que tem de crente, irmãos, vivendo assim. Israel estava vivendo, irmãos, da boca para fora. Precisamos, irmãos, parar de mentir, falar mal um dos outros, abandonar o nosso orgulho, irmãos, deixar a murmuração, a prostituição que muitas vezes vem contra nossas vidas. Estou dizendo no campo espiritual. Quero que vocês entendam que nós precisamos voltar à vida, irmãos, a termos uma intimidade com o nosso Deus. Precisamos voltar a orar, a jejuar, a clamar, a chorar aos pés da cruz, aleluias. E Deus está dizendo aqui no versículo 4 desse capítulo que nós lemos: circundai-vos para o Senhor, circundai o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. No Velho Testamento, irmãos, havia uma circuncisão. O homem precisaria pegar o seu prepúcio, seu órgão genital, e ali cortar o homem. Ali, com esse ato, ele estava dizendo: ó, eu sou de Deus. Chega um momento agora que Deus está dizendo: olha, eu não aguento mais esse tipo de circuncisão. Eu quero que vocês circundam vossos corações. Eu quero que vocês agora abram os corações de vocês, para que a minha palavra entre e vocês possam absorver a verdade que eu tenho no meu intelecto e no meu coração.
Israel estava perdido, irmãos. Oséias, entendendo isso, dá uma palavra: semeai para vós injustiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha a chuva da justiça sobre vocês. Deus está dizendo para eu e para você: tem jeito para a nossa causa, tem jeito para a nossa dor, tem jeito para a nossa desesperança, tem jeito para essa injustiça que você está se colocando debaixo dela. Tem jeito para você. Ele está dizendo: olha, para que venha a justiça de Deus e chova sobre a vida de vocês. Quando nós entendemos, irmãos, aquele que confessa e deixa o seu pecado, ele alcança a misericórdia. O salmista no capítulo 32, versículo 4 e 5 diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de réstil. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Israel estava perdido. Presta atenção aqui. Israel estava amarrado, Israel estava acorrentado. Mas a partir do momento que ele reconhece o seu pecado, a partir do momento que ele deixa a prostituição e volta, porque Deus estava dizendo: ó, volte para mim, porque eu te amo. Volta para mim, eu estou te esperando. Deus não vai jogar na nossa cara o nosso pecado, irmãos. Ó, eu vou te aceitar, mas veja lá se você não vai fazer de novo. Isso quem fala somos nós, seres humanos. Deus nunca vai falar isso. Ele diz: os teus pecados não lembro mais, eu os lanço no mar do esquecimento. Eu quero concluir essa palavra, quero te convidar a se colocar em pé. Quero chamar também a equipe de louvor. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico. Eu tenho uma palavra para você. Diga para o teu irmão: Deus tem uma palavra para você. Diga para ele: Deus tem uma palavra para nós. Peça para Deus que Deus te ajude para você sair das mesmices, irmãos. Para de viver uma vida sem resultado. Sabe por quê que muitas vezes a gente vive uma vida sem resultado? Que estamos atolados na mentira. Às vezes nós colocamos essa mentira como máscara para os outros, falamos e as pessoas passam a acreditar naquilo que nós falamos. A mentira é tão grande, irmãos, que nós passamos a acreditar na nossa própria mentira, ou seja, a nossa máscara está aqui. Já contei isso uma vez, vou contar de novo. Aos meus 16 para 17 anos, eu comprei uma moto. E um amigo que eu conheci, um rapaz que eu conheci, ele tinha uma moto mais bonita que a minha, porque eu gostava dele, a minha era a primeira. E ele tinha viajado para Santos, ele e a esposa, ele era recém-casado, ele tinha 18 anos já. E eu gostava de andar com ele, porque ele era mecânico, né? Se desse algum problema, ele ia arrumar a minha moto. Era assim. Mas eu gostava dele. Gostava de estar junto com ele. E ele contou uma história para mim que eu nunca mais esqueci. Ele disse que estava indo para Santos com a esposa, e ele viu um buraco lá na frente. Ele tentou frear aquela moto, ele tinha uma Yamaha 180, uma Custom, vermelha, muito bonita. E ele caiu, foi rasgando o asfalto, ele e a esposa, não aconteceu nada com eles, e nem com a moto, que depois ele continuaram a viagem. Ele fala: rapaz, ali, e ele começou a contar algumas coisas, que eram verdades. Eu peguei essa palavra. Eu tirei o nome dele, tirei o nome da esposa dele, coloquei virtualmente um camarada por nome de João na minha cacunda aqui atrás de mim, dizendo: eu e o João estava indo. Eu comecei a mentir, irmãos. Era ele que tinha vivido aquilo, eu nunca tinha vivido aquilo, mas eu queria também ter uma história. E eu tinha 16 para 17 anos. E eu não sabia como ter a história, então eu passei a inventar essa história, passei a mentir essa história. E de repente, irmãos, eu mesmo passei a acreditar na minha própria mentira. Ou seja, a máscara também entrou na minha cabeça. Mas chegou um dia que Jesus me encontrou e arrancou essa máscara da minha face. E eu passei a viver a verdade de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Israel precisou viver, irmãos, dias duros com Deus. Mas nem mesmo por conta desses dias duros Deus deixou de amá-los. Nós somos hoje o resultado do amor de Deus para com Israel.
Nós somos o resultado. Então eu quero lhe dizer, peça ao Senhor para que Ele te ajude a sair das mesmices e a sair de uma vida sem resultado. Creia, igreja, que é tempo de mudança e de mudar para melhor. Nós não podemos continuar nas mesmices. Nós não podemos continuar, irmãos, com os nossos próprios chavões. Não dá, não sei, vou ver, vou conferir, vou falar com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa. Ei, decida-se! Decida-se caminhar com Deus. Decida viver com Deus. Decida-se ser abençoado por Deus. Amém, queridos? Eu não vou chamar ninguém aqui hoje. Você vai ficar aí no seu lugar. Eu quero que você apenas coloque a mão no seu coração. Todos coloquem a mão no coração. Nós vamos orar. Deus, se existe alguma coisa que nós estamos ocultando, nós queremos agora colocar diante do Senhor. Vamos dizer isso para Deus. Comece a orar ao Senhor. Não é mais tempo de farsa, irmão, como eu disse da minha. Eu era um moço ainda, já cheio de mentira. Pai, no nome de Jesus, apresentamos as nossas vidas ao seu altar e pedimos perdão por todos os nossos pecados. Quero clamar pelo meu pecado. Quero clamar por perdão pelo pecado dos meus irmãos. Que o Senhor perdoe todos os nossos erros, os nossos enganos, as nossas mentiras, as nossas farsas. Senhor, a começar por mim, cria em nós um novo coração. Cria, Senhor, em nós e nos dê, Senhor, um novo espírito. Espírito de excelência, Senhor, para louvar e para engrandecer o teu santo nome. Deus, queremos ser uma igreja vitoriosa. Glória a Deus. Mas como seremos se talvez ainda estamos dormindo com o pecado? Estamos massageando pecadinhos nos nossos corações. Senhor, lava a mente da sua igreja, lava o intelecto, lava, Senhor meu Deus, o coração do teu povo. Toma em tuas mãos, Senhor meu Deus e meu Pai, as nossas vidas venham receber do Senhor, ó Deus, as verdadeiras virtudes intelectuais do Senhor, as verdadeiras virtudes morais do Senhor. Aguça a nossa fé, aguça a nossa esperança e o amor do Senhor nos nossos corações. Ajuda-nos a amar, Senhor, primeiramente a Ti, a nós e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não queremos apenas, ó Deus, Te adorar de lábios, mas de todo o nosso coração. Toma em Tuas mãos agora a Igreja Batista no Jardim Cerradinho e lava, Senhor, desde o altar até a entrada deste lugar, com o sangue do Cordeiro. Lava este púlpito, Senhor. Lava, Senhor, meu Deus, esta igreja. Lava-nos por completo. No poder do nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Se você concebe essa oração, dê um glória a Deus e aplauda o nome dele, aleluia.